A gente tem que falar sobre a importação do crime organizado e da violência do Brasil pro mundo. A solução pra mim, pelo menos, é bem óbvia, né? Você tem que dificultar que esses animais consigam entrar em Portugal, sim. Aqui em Goiás tomaram uma decisão muito difícil, mas que ela foi muito acertada. Aqui em Goiás simplesmente se mata esses caras. Esses bandidos, do nível desse abusador sexual que infelizmente matou o Manu, que na minha opinião é herói, eles são assassinados aqui em Goiás. A gente devia estar pedindo extradição desses vagabundos e trazendo aqui pra julgar com a dureza máxima da lei. Deixa todos esses vagabundos aqui, não deixa eles entrar no país de vocês. Porque a população sabe, os próprios imigrantes sabem, eu sei, a comunidade brasileira sabe que Portugal tá indo pro buraco por causa da imigração desenfreada. É o colapso do mundo, como ele deveria ser. Olha só, e agora eu tenho que trazer aqui os dois lados dessa moeda. E são dois lados bem distintos. Um dos lados teve a virtude, teve a coragem de tentar evitar um crime. E o outro lado teve a covardia de cometer, primeiramente, uma tentativa de crime, que é um crime em si. Depois ainda consumou um crime ainda muito mais grave. E dessa vez contra o cara que tentou se levantar para combater esse mesmo crime. A gente tem que falar sobre a importação do crime organizado e da violência do Brasil para o mundo. Porque os nossos problemas, eles não ficam mais só dentro das nossas fronteiras. Temos o caso do PCC, que está chegando agora em Portugal e na Europa como um todo. Temos milhares de integrantes do PCC morando aqui em Portugal já. E temos o caso interessante de uma pessoa que tem supostas ligações com o PCC, que estava no norte de Portugal, em uma balada, dopando as garotas, colocando droga na bebida de garotas, para tentar ou roubá-las, ou assediá-las, ou até pior, aquele ato que todos sabemos qual é. Entretanto, um português viu o que estava sendo feito ali pelo imigrante brasileiro e foi contar para o segurança, como qualquer um faria, em suas plenas capacidades mentais. Qualquer um de valor, claro, porque a gente sabe que tem esse tanto de homem covarde aí, que iria ver, iria se acovardar, ia ficar no seu cantinho, e tudo bem, e a vida que ia seguir para ele. Mas não, esse português, ele teve a coragem de ir lá denunciar para um segurança. Infelizmente, por um erro, talvez um erro de julgamento, ou não sabemos, não quero julgar aqui o segurança também, mas ele mandou tanto os caras que estavam tentando drogar as garotas e o jovem que denunciou o ato para fora da balada. Entretanto, esses brasileiros ficaram muito bravos com o cara que atrapalhou os planos deles e esfaquearam brutalmente esse jovem português. E tá aqui a notícia. Os jornais, a mídia portuguesa não está associando o assassinato aos brasileiros, mas sabemos que foram brasileiros que fizeram tais atos. Vamos lá. Jovem morto a facada por denunciar droga em bebidas. Um jovem de 19 anos morreu esfaqueado na madrugada de sábado junto ao bar acadêmico de Braga. Manuel de Oliveira Gonçalves, mais conhecido como Manu, foi atacado por tentar evitar que um grupo colocasse drogas nas bebidas de jovens. Segundo avançou o NOU, Manu, como era conhecido, alertou um segurança, mas foi agredido e chamou a PSP. Foi expulso do bar, juntamente com os amigos e o grupo. No exterior, o jovem de 19 anos foi esfaqueado, numa rixa que envolveu cerca de 20 pessoas. Manuel foi socorrido pelo INEM, que é o SUS daqui, após entrar em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e acabou por morrer no hospital em Braga. Enquanto isso, revoltas acontecem em Braga, graças a esse caso, e os portugueses estão começando uma rebelião também contra os brasileiros. Já não somos mais bem-vindos. Não sei se algum dia fomos, mas uma coisa que estava amenizada, agora volta a ser debatida e volta a ser pauta nacional em Portugal inteiro. Brasileiros exportando violência para Portugal. E o que você tem a dizer sobre isso, Carlos? A solução para mim, pelo menos, é bem óbvia, né? Enquanto a gente continuar exportando essas pessoas que agem como animais, a gente tem que restringir ou dificultar a imigração dessas pessoas. Assim, é claro que existem muitos brasileiros que vão a trabalho e essas pessoas devem ter o direito de fazer isso, claro. Mas, assim, dificulta o processo imigratório.
Porque essas pessoas aí que não agem como, elas não agem como seres humanos civilizados, assim, não é nem questão de juízo de valor. Eles saíram, espancaram o moleque, depois voltaram e atiraram fogo no bar, é isso? Isso não é atitude de ser humano, não, isso é atitude de um animal, assim, eles não convivem em sociedade, eles não são capazes de conviver em sociedade. Eles vivem em outra sociedade. A sociedade deles é a sociedade do Comando Vermelho e do PCC. E o povo deles é esse é o estado que eles vivem, é o estado da violência, eles não são brasileiros, eles são desse outro estado. Então, assim, essas pessoas não podem ser permitidas de circular nem no Brasil e nem lá fora. Então, assim, você tem que dificultar o processo imigratório para as pessoas, sim. Você tem que dificultar que esses animais consigam entrar em Portugal, sim. E, para além disso, claro, a gente tem que resolver esse problema aqui interno, né? Porque, além da gente deixar esses vagabundos destruir a nossa vida, manterem a população de várias favelas verdadeiramente refém, porque, assim, me desculpa, se você tá na favela, que você não pode mudar de sua moradia à sua vontade, você tem que comprar o serviço de gás, internet, água, comida, do tráfico, você está sob todos os dias vigilâncias destes, sua circulação está sob vigilâncias destes, o Estado não consegue entrar, você provavelmente não tem cobrimento de esgoto, a não ser que o tráfico forneça, me desculpa, mas essa é a situação de refém. Então, assim, quando a gente mantém essas pessoas de refém porque a gente não quer agir, a gente vai continuar nessa mesma situação com esses animais convivendo em sociedade conosco, né? E além disso, a gente está exportando agora. É claro que, sim, eu espero que o povo português tenha o bom senso de votar, ou pelo menos cobrar que dificultem o processo de imigração, porque a gente não pode deixar que esses animais que já estão destruindo a nossa sociedade ainda piorem a nossa situação, manchem a nossa imagem internacionalmente, porque a gente vai mandar esses animais para fora. A gente tem que acabar com eles aqui. A gente tem que mostrar que o Estado brasileiro é soberano aqui. A gente tem que mostrar que nós, Estado brasileiro, temos a capacidade de lidar com os criminosos. Um negócio que eu comentei com meus amigos na faculdade esses dias é que a gente está falando da questão dos estupradores, que na cadeia eles são violentados, às vezes são até mortos. O problema é esse. Isso é um problema que a violência não está sendo feita contra eles. O problema é que a justiça está sendo feita por organizações criminosas. O nosso Estado não está sendo capaz de exercer justiça. A justiça do crime está sobrepondo a nossa justiça. Nós estamos cada vez mais cedendo a nossa soberania, mesmo nisso. O monopólio da violência tem que ser nosso. A gente não podia permitir eles violentarem. E a questão é a seguinte: enquanto a gente mostra para o mundo que a gente não tem nenhuma dureza com o crime, eles vão enxergar a gente como? Eles vão enxergar para a gente como um país de criminosos. Porque o que está indo para lá são criminosos. Então, assim, a gente tem que punir duramente esses criminosos aqui, não permitir que eles vão para fora e trabalharmos junto com o Portugal nesse sentido. Falar assim, não, é o seguinte, nós vamos dificultar a imigração para quem não estiver comprovadamente indo a trabalho ou a estudo ou a visita justificada ou a turismo. As pessoas que não estiverem registradas verdadeiramente com um registro mais duro, essas pessoas não podem ir. Por quê? Porque esses criminosos estão lá. E o Brasil, do jeito que é, eu imagino que isso não vai acontecer. A gente já devia estar pedindo extradição desses vagabundos e trazendo aqui para julgar com a dureza máxima da lei. A gente devia estar usando esses caras de exemplo para mostrar para o governo português o seguinte, não só para o governo português, para o mundo. Aqui no Brasil não é bagunça. Você foi lá fora, fez bagunça, a justiça brasileira vai vir com toda a dureza. Mas isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. A gente vai continuar passando vergonha, a gente vai continuar sendo conhecido como um país que não pune os criminosos. E além disso, a gente manda para fora. Olha só. Inclusive, quando a gente falou da questão da imigração, teve um vídeo nosso que ele performou muito bem entre portugueses, por incrível que pareça. E visando isso, eu quero até deixar um recado, se algum português estiver acompanhando aqui, esse recado eu tenho certeza que os brasileiros que nos acompanham vão concordar. Nós somos aqui de um estado no centro do Brasil, no coração do Brasil, que é o estado de Goiás. É um dos poucos estados que crescem. É um estado que desde 2019 tomou uma decisão difícil, mas uma decisão correta, que é de simplesmente desarticular os criminosos dentro da cadeia, deixar eles vivendo numa condição de vida precária, para punir mesmo. Aqui em Goiás, isso é aplicado. Por exemplo, eles não têm direito à visita íntima, então na visita íntima eles não conseguem levar drogas, nem celulares, nem bilhetes para os chefes do crime organizado. Isso desarticula o crime organizado aqui em Goiás. E simplesmente, desde 2019, como a Federação Brasileira ela é ineficiente, a nossa lei, o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal é ineficiente em manter esses bandidos presos, porque as polícias estaduais prendem, mas as leis federais dão um jeito de soltar esses caras. Aqui em Goiás tomaram uma decisão muito difícil, mas que ela foi muito acertada. Aqui em Goiás simplesmente se mata esses caras, esses bandidos,
do nível desse abusador sexual que infelizmente matou o Manu, que na minha opinião é herói, eles são assassinados aqui em Goiás. Simplesmente a polícia mata. Eu já escutei relatos de pessoas de dentro do governo de que simplesmente a inteligência localiza as figuras mais problemáticas de cada região e alguns batalhões especiais da polícia aqui em Goiás vai lá e mata eles. Não é a solução ideal, mas eu que não vou reclamar disso, porque eu vivo na capital mais segura do Brasil. Eu saio de casa meia-noite, atravesso a cidade e ando na rua com o celular, não tenho medo nenhum. Justamente porque o bandido tem medo de atuar aqui em Goiás. Eu, enquanto cidadão de bem trabalhador, não tenho esse medo. E nós fazemos parte de uma agremiação política aqui do Partido Missão, inclusive eu e o Carlos, membros de diretório estadual, que ela desenvolve teses que se encontram nesse livro aqui, o Livro Amarelo. E é a única solução possível nesse país que busca resolver essa questão. É a única agremiação política que fala de forma séria sobre como resolver isso. É uma agremiação política que tem um deputado federal que, por exemplo, estava trabalhando para acabar com as saidinhas dos presos, porque os presos saíam em datas comemorativas e levavam informações de volta para dentro do presídio. Faccionados, como possivelmente esse assassino que infelizmente matou o Manu, eles simplesmente tinham esse bônus e não voltavam mais para cadeia. Eles iam para a favela, lá a polícia não entra e beleza. Nós trabalhamos para acabar com isso. E nós aqui se eu fosse português, eu não quero dizer o que vocês têm que fazer ou não, mas se eu fosse vocês, o que eu faria é restringir a imigração realmente. Restringir a imigração. Porque é ruim para o nosso país a gente ter isso. O Guilherme, por exemplo, é um empreendedor aí, trabalha diuturnamente no país de vocês, e ele não tem nada a ver com esses faccionados. E o recado claro que eu quero deixar aqui: esses faccionados não são brasileiros, eles são soldados. A cidadania deles não é brasileira, a cidadania deles é do PCC, a cidadania deles é do Comando Vermelho. E nós aqui no Brasil não podemos exportar esse mal para os outros locais. O nosso país só vai ser grande, o nosso país só vai dar certo quando a gente tomar vergonha na cara. E quando eu falo a gente, eu não estou falando dos velhacos da política. Eu estou falando da molecada de 23 anos, como somos eu, Calil, Carlos aí com 19 anos, 18 anos. É essa geração que tem que tomar a decisão. A nossa geração vai ser vitoriosa e ela vai fazer esse país dar certo, esse país ser grande como deve ser, esse país ser o gigante do sul global, como ele é predestinado a ser, quando a gente criar vergonha na cara e resolver os nossos próprios problemas e não exportar. Esse livro em específico que ele faz um diagnóstico de onde o nosso país está. Hoje o nosso país, felizmente, ele é o celeiro do mundo, ele exporta comida para o mundo inteiro e eu acho que é uma das únicas coisas boas que tem aqui, mas de resto a gente exporta um ídolo de futebol que entre as figuras, entre os atletas mais ricos, entre os 20 atletas mais ricos, ele é o único que não ganhou os grandes títulos do seu esporte. Todos os outros são os melhores do basquete, os melhores do futebol, os melhores do esporte. Ele é o único que está lá. Por quê? O nosso país exporta gente ruim pro mundo. Nosso É um país cara com talento, por exemplo. exporta o Oruan, que chega aqui no país de vocês e faz palhaçada na cara da polícia. O Oruan, ele não é um cidadão brasileiro. Ele é um membro do Comando Vermelho. O pai dele é o dono da porra toda do Comando Vermelho. Esse cara não é um cidadão brasileiro. O grupo deles... Eles são Comando Vermelhoenses. Brasileiros. O grupo deles vive de extorquir, de sugar e de parasitar os brasileiros legítimos. Os brasileiros que acordam cedo para trabalhar, vivendo num país de bosta que muito território é dominado pelo crime organizado. Então, não deixem esse tipo de gente entrar no país de vocês. Deixem que eles continuem aqui, que a nossa geração vai tomar a decisão correta. A nossa geração vai prender todos esses vagabundos, vai matar os que resistirem, e só assim nosso país vai dar certo. A gente vai trabalhar no imaginário dos jovens para que eles não sigam o caminho. A gente vai combater o Oruan no campo cultural para ele não ganhar o coração nem a mente dos nossos jovens. Nós vamos ganhar o coração e a mente dos nossos jovens desenvolvendo virtudes. Não essa vida fácil de bandido, de criminoso, que não é aquilo que é coerente com o brasileiro. Isso aí é até a questão do paradoxo da tolerância. O nosso país ele é muito tolerante com os criminosos, com o crime organizado em específico, e esse crime organizado não é tolerante com o resto. E ele acaba engolindo
aqueles que não deveriam ser tolerantes com os que são intolerantes. Nós somos tolerantes com os intolerantes e nós vamos ser engolidos por isso, a menos que a nossa geração tome uma decisão difícil. A nossa geração aceite pagar a conta, que lide com todos esses traumas e os resolva. Então, não tire a possibilidade do nosso país dar certo. Não tire a possibilidade do nosso país de dar certo. Deixa todos esses vagabundos aqui. Não deixe eles entrar no país de vocês. Mate-os, prendam, deportem e deixe esses vagabundos aqui que a gente vai resolver com eles. Eu estou disposto a dar minha vida, inclusive, para acabar com esses vagabundos. Eu estou disposto a isso. Pois é. Se um dia eu for uma figura de relevância na política nacional e por combater o crime, eu for assassinado por isso, eu vou morrer o cara mais feliz do mundo, porque eu morri fazendo a coisa certa. Eu morri fazendo a coisa certa e fui irredutível por isso. E aí, nesse momento, eu vou ter cumprido o meu papel. Eu vou cumprir de duas formas. Ou dando a minha vida em prol dessa causa, ou vendo o nosso país começando a dar certo. Ou vendo o nosso país expurgando esses canalhas, deixando eles sem saída. Ou você vai virar quem preste, ou você vai deixar de ser o animal que você é, porque um faccionado não é um ser humano, ele é um animal, ele é selvagem. Se na favela, se um cara trabalhador começa a namorar com uma moça bonita, o traficante vai ficar com inveja dele e vai foder a vida do cara honesto que namora a moça bonita. Porque ele vai ter inveja e ele é o dono da porra toda ali. Ele tem o direito de ficar com a moça bonita, não o cara trabalhador. Esse tipo de gente que é premiada nos estados paralelos das facções brasileiras. E a gente tem que mudar isso urgente. Então não tirem dos brasileiros a possibilidade de fazer esse país dar certo. Não aceite esse lixo, esse traste, esses aí que não são seres humanos, esses animais. Não aceitem esses animais. Filtrem bem quem de fato é trabalhador, quem é faccionado, e deixem esses faccionados aqui, que a nossa sociedade tem a obrigação de resolvê-lo. Em Braga, houve ontem uma vigília do Chega, porque... Mas não há evidência entre a imigração e o aumento da criminalidade. Os relatórios não põem lá. Vamos lá. A mídia, assim como a mídia brasileira, ela tá corrompida. A mídia portuguesa também não consegue dizer que um assassino é um assassino. Aqui eles estão sendo tratados como agressores. Como meros agressores. Eles não são agressores. As pessoas que participaram disso são assassinas. E tudo isso que vocês falaram sobre punição, tá tudo muito correto. Só que eu tenho um recado aqui também para os portugueses, que é o seguinte: já passou da hora de vocês decidirem por uma solução definitiva para o problema que é a imigração. A imigração, ela traz, para além da violência, ela traz diversos males. E eu entendo muito os políticos que estão lá no topo, que veem a imigração como a salvação para a previdência portuguesa. Beleza, os imigrantes chegam aqui, contribuem e pagam os velhos portugueses que estão dependendo de previdência. Mas a que custo? A que custo? Vale mesmo a pena isso? E eu não sou contra a imigração. Eu tô aqui, eu sou um imigrante. O meu ponto é, a imigração tem que ser uma peneira. Tem que passar os melhores. Tem que ser feita como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ou você entra ilegalmente, ou você tem que ser uma pessoa digna a entrar naquele país. Aqui não. Aqui você entra tranquilamente. Como costumam dizer, Portugal é a porta para a Europa. Todos começam aqui, vêm para cá, pegam um documento e depois zarpam para os outros países da Europa. Então, quem fica aqui? A ralé. Porque o cidadão brasileiro de classe média, o cidadão brasileiro inteligente, ele vem para cá, pega documento e parte para os outros países que têm uma qualidade de vida melhor. E o que sobra para os portugueses? Sobram os velhotes, que não tem mais para onde ir, e sobra também a tranqueira da imigração, que não conseguiu encontrar um país melhor que Portugal, que os aceitasse. E aí? E o próprio jovem português, que se forma aqui, que gera custo para o Estado português, que gera custo para os contribuintes, ele vê o país na situação que está, e ele vai embora. Ele não quer ficar aqui. Os jovens portugueses não querem ficar em Portugal, porque vocês não dão qualidade de vida para eles, como os outros países da Europa proporcionam.
O salário mínimo daqui é pífio. E por isso que atrai esse tanto de ratazana, esse tanto de gente que não tem um norte na vida, que tá aí só pra curtir, ter fã de Oruan, que vai pra boate de segunda a sexta e de domingo a domingo, bem dizer. E é isso que sobra pra Portugal. Sobram velhos, sobram criminosos, sobram imigrantes da classe mais baixa possível, enquanto os portugueses de valor e os imigrantes de valor estão indo para os outros países porque a qualidade de vida é melhor e porque os outros países ainda têm certa... Não tem nenhum. Eu ia dizer que os outros países têm uma certa peneira, mas não tem. A Europa tá toda fodida. E é isso aí. E tá na hora de começarem a acordar. Como eu disse na live sobre a imigração, eu tenho medo de quando os portugueses começarem a acordar. Só que eu vejo que isso não vai acontecer. Porque, poxa, isso era motivo para não uma vigília em Braga com 300 pessoas. Isso era motivo para uma rebelião, para uma manifestação. Rebelião não, me equivoquei na palavra. Para uma manifestação enorme em Lisboa, pedindo essas mudanças. Porque a população sabe, os próprios imigrantes sabem, eu sei, a comunidade brasileira sabe. Se eu parar para conversar com qualquer brasileiro na rua, ele vai saber que Portugal está indo pro buraco por causa da imigração desenfreada. Porque não tem uma peneira, porque eles permitem que qualquer um entre. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada, porque tá todo mundo inerte. O povo português está inerte. Parece que eles gastaram todas as energias que eles tinham conquistando o mundo há 500 anos atrás e agora não sobrou nada. Não sobrou nada para recuperar o país deles. Quando eu digo que a população está começando a acordar, são números ínfimos, não são a maioria da população. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente, ter uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!